Olá, tudo bem? Esse final de semana é muito atípico, provavelmente você está me assistindo da sua casa ou do seu celular, mas eu fico muito triste porque normalmente eu sempre estou com vocês nos meus finais de semana, mas ao mesmo tempo eu estou contente porque eu sei que independente de onde você esteja me assistindo, nós permanecemos sendo igreja, e esse é o sonho de Cristo para a gente. Por isso eu quero te convidar, independente de onde você estiver, com quem você estiver, a você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e se concentrar somente naquilo que Deus tem para você. Não permita que neste momento a ansiedade tome conta do seu coração. Não permita que as suas preocupações tomem conta de você. Não permita que a ansiedade assuma o controle do seu coração. Não permita que as preocupações dominem a sua mente, mas se entregue totalmente a Deus. Peça a Ele para que Ele tire todo o medo do seu coração. A palavra de Deus fala que o perfeito amor lança fora o medo. A palavra de Deus também nos fala que a paz dele excede todo o entendimento. Então, meu convite para você é, independente do quão preocupado você está, independente do quanto o medo tem tomado o seu coração, se coloque diante de Deus nesse momento. Coloque todas as suas preocupações, a sua ansiedade e peça a Ele para que a paz dele domine o seu coração, domine todo o seu entendimento. Porque esse vírus pode até ter nos surpreendido, esse vírus pode até ter mudado os seus planos, ter te obrigado a reagendar viagens, a trabalhar de casa, mas esse vírus não pegou o nosso Deus de surpresa. Esse vírus não tirou o controle de Deus. Então, coloque tudo diante dele, peça para que ele domine o seu coração, peça para que ele fale ao seu coração e que nessa mensagem nenhuma outra voz fale mais ao seu coração senão a voz de Deus. Paizinho, nós te entregamos tudo que nós somos, tudo que nós temos, Pai. Nós passamos por um momento histórico, Deus, uma epidemia histórica, mas o Senhor sabe tudo o que está acontecendo, o Senhor tem o controle de tudo. A minha oração é que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre do mal e que o Senhor nos cure, Pai, cure a nossa nação, nos levante, Pai, que possamos recomeçar e voltar mais fortes, proteja os idosos, proteja as crianças e que acima de tudo possamos glorificar o Teu nome, Pai. Que possamos sair dessa fase, dando glórias por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e que possamos aproveitar disso para presenciar milagres e testemunhos, Pai. Essa é a nossa oração, em Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor? És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a Ti. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido.
Derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor a ti com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor somente a ti. Declare toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é Senhor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor a ti com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor somente a ti. Meu convite para você é que neste momento você esteja totalmente concentrado naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Porque nós estamos vivendo uma fase do qual nós nunca esperamos viver. Nós fomos surpreendidos e nós estamos vivendo um marco histórico. Talvez você nunca esteve reunido como igreja aí na sua casa, mas chegou esse momento. Isso é muito interessante porque durante muito tempo nós pensamos que ser igreja era estar em quatro paredes, talvez uniformizados, talvez todo mundo tentando pensar igual, mas o que Deus tem para nós é que sejamos igreja onde quer que nós estamos. E para a gente conversar hoje, eu te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e o texto diz o seguinte: assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste ao meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor Jesus, nós te entregamos, Pai, o nosso coração, a nossa mente, e pedimos que o Senhor fale no nosso coração, Pai. Que o Senhor nos dê direção do que fazer nesse momento de crise, de como reagir a esse coronavírus, mas que acima de tudo, Pai, tenhamos em mente, em foco, aquilo que o Senhor tem para nós. Fale conosco agora, em teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém.
Neste texto, Salomão ele havia acabado de entregar o seu templo para Deus, ele tinha acabado de construir um grande templo para Deus, e ele consagra, e naquela mesma noite Deus aparece a Salomão. E o interessante é que Deus aparece a Salomão e ele fala: olha, Salomão, eu achei muito interessante tudo o que você fez, eu gostei muito do templo, eu aceito os seus sacrifícios, mas eu não tenho andado satisfeito com a vida que o meu povo tem levado. Eu não estou feliz com o que eles têm feito de suas vidas. E eu fico imaginando se fosse hoje Deus aparecendo ao nosso presidente e revelando talvez o seu pecado e dizendo: olha, eu vou amaldiçoar o Brasil por causa do pecado de fulano. A vida dele não está me agradando e por isso eu vou fechar os céus para a chuva. E quando Deus fala para Salomão que ele vai fechar os céus para a chuva, que ele vai mandar pragas sobre as plantações, ele está dizendo que provavelmente aquele povo morreria de fome, porque Israel dependia e sobrevivia totalmente da agricultura. Então quando Deus fala que ele vai amaldiçoar aquela terra, ele está dizendo: vocês não vão ter o que vender, vocês não vão ter o que comer. E quando eu olho para a nossa nação, e eu vejo a crise que temos enfrentado há anos, não só por causa do coronavírus agora, mas por toda a crise política, por toda a crise financeira. Eu vejo o tamanho da omissão da nossa igreja, o tamanho da omissão dos cristãos. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus dá 3 condições para que Ele faça grandes coisas pela nação. E talvez você esteja assistindo esse vídeo e pensando: tá, Renan, mas o que eu posso fazer para ajudar o Brasil? O que em meio à crise eu posso fazer para transformar a nossa nação? O que em meio a esse vírus eu posso fazer? E o que Deus tem aqui para nós não é a receita para nos curar do vírus. A promessa que Deus nos dá é de curar a nossa nação, é de perdoar os nossos pecados e sarar a nossa nação. Em primeiro lugar, o que Deus nos pede é que nós nos humilhemos. Ele fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E nós somos uma geração que quer fazer de tudo, mas em último lugar nós queremos nos humilhar. Humilhar tem um sentido totalmente conotativo. Humilhar vai totalmente contra eu ser alguém admirado. Humilhar vai totalmente contra eu ser alguém do qual as pessoas querem ser igual. Pelo contrário, eu quero o tempo todo pensar no meu umbigo, eu quero o tempo todo ter as melhores vestimentas, eu quero o tempo todo ser quem gasta mais, eu quero o tempo todo que o meu Instagram, que o meu Facebook sejam os mais vistos, porque eu quero o tempo todo aparecer sobre as pessoas. E quando Deus pede para que o seu povo se humilhe, é porque falta nós nos colocarmos em nosso lugar. Talvez em meio a essa crise seja tempo de você se autoavaliar e perceber que você veio do pó e de maneira muito simples você pode voltar para Ele. Talvez em meio a essa crise seja uma oportunidade que Deus está te dando de reconhecer que você não é nada sem Ele, que a vida é muito frágil. É momento de você avaliar para onde você tem direcionado a sua vida. Talvez você tenha caminhado totalmente distante de Deus, buscando se aparecer, buscando ter o melhor o tempo todo, buscando ser maior que as pessoas. E Deus está querendo te mostrar que um pequeno vírus, de repente, do nada, pode tirar a sua vida. Talvez falta você se humilhar diante de Deus e falar: Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Talvez falta você se humilhar e reconhecer os seus pecados, se reconhecer como pecador diante de Deus e falar: Deus, me perdoe os meus pecados, me perdoe porque eu tenho andado distante do Senhor, me perdoe porque eu tenho perdido o foco, porque eu tenho visado o dinheiro, visado o sucesso e esquecido do essencial. Talvez você tenha se esquecido que essa vida ela é rápida, que ela é passageira, mas o que Deus tem para nós é eterno. Talvez falta você se humilhar, reconhecendo os seus pecados, se colocando como pecador e pedindo perdão para Deus. E para mim o perdão ele caminha lado a lado com o ato de se humilhar, porque nós somos uma geração que o tempo todo quer pedir desculpas e raramente pede perdão. É interessante porque existe uma diferença grande entre pedir desculpas e pedir perdão. Porque quando eu peço desculpas, eu estou te apresentando justificativas pelo meu erro. Eu estou dizendo: olha, eu errei, eu falhei, mas a culpa não foi minha. Eu tenho esses motivos, eu tenho essas justificativas. Mas quando eu peço perdão, eu estou dizendo: olha,
eu não tinha o porquê fazer isso, eu não tenho nenhuma justificativa, senão um erro do meu coração, senão uma falha do meu caráter. Quantas vezes temos chegado diante de Deus e ao invés de pedir perdão pelos nossos pecados, apresentamos justificativas e simplesmente pedimos desculpas. Eu falo, olha Deus, eu tenho sido alguém egocêntrico, eu tenho sido alguém que humilha as pessoas, mas é porque o Senhor me colocou numa família que meu pai não foi presente. Eu tenho deixado de amar as pessoas, mas é porque o Senhor não me deu uma mãe que me ensinasse o que é amor. Olha Deus, eu tenho sido ambicioso demais, mas é porque eu venho de uma família pobre. Pare de apresentar justificativas para Deus, se assuma como pecador que você é e comece a pedir perdão. Deus, eu não tinha o porquê ter feito isso, eu não tinha o porquê ter subido em cima do meu irmão, eu não tinha o porquê ter mentido, mas eu sou pecador, eu sou falho, meu coração é impuro e eu preciso do Senhor para me perdoar. Eu dependo totalmente da sua bondade, da sua graça, por isso me perdoa, Deus. Eu tenho visto muitos cristãos que querem falar demais, mas ninguém se humilha. Ninguém coloca os joelhos no chão, ninguém coloca a cara no pó da terra e se reconhece como pecador, como falho, como alguém que necessita totalmente da bondade de Deus. Como cristão, você tem falhado na sua casa, você tem falhado na sua família, você tem falhado na sua faculdade, no seu trabalho, porque ou as pessoas olham para você e querem conhecer o Deus do qual você serve, ou você tem falhado como cristão, as pessoas têm que olhar para você e ver alguém que se humilha e que tudo de bom que falam sobre você, você remete a Deus. Tudo que falam de mal de você, você reconhece e promete tentar melhorar. Mas o que eu tenho visto são cristãos que não aceitam críticas, são cristãos que não reconhecem erros e são cristãos que não pedem perdão para Deus. Talvez chegou a hora de você se humilhar, se colocar diante de Deus, se colocar diante das pessoas, reconhecer que você erra, reconhecer que você peca e reconhecer que você depende totalmente da graça de Deus. Peça perdão a Deus por cada pessoa que já passou por você e que de alguma forma você não demonstrou o amor de Deus por ela. Peça perdão por cada pessoa que olhou para a sua vida e ao invés de ter vontade de conhecer o seu Deus, teve vontade de tomar distância da religião. Porque o que Deus quer de nós não são pessoas religiosas que fingem ser perfeitas, mas pessoas que reconhecem o seu erro, que reconhecem que não são nada, mas que reconhecem que conheceram um Deus que lhes deu tudo. Em segundo lugar, o que o texto nos mostra que falta é oração, porque Deus pede que o povo ore. E talvez você até fale, olha Renan, eu tento orar, eu tento rezar, eu tento fazer prece, mas eu não sei de fato o que é. Será que existe oração certa? Será que existe oração errada? Eu gostaria de te contar uma história. No ano de 2014, quando eu resolvi sair de Belo Horizonte para ir fazer missões no Rio Grande do Sul, eu lembro que eu precisava achar um saco de dormir. Eu não fazia ideia de onde vendia, onde comprar, como se encontrava um saco de dormir. Então eu peguei o meu carro e eu comecei a procurar, eu fui a alguns shoppings, e eu lembro que era a época próxima ao Natal, então o shopping estava muito cheio. E quando eu entro no shopping com o meu carro para estacionar, começa a chover. Então aquele shopping imediatamente enche ainda mais, porque as pessoas que estavam próximos ao redor do shopping, elas entram para se esconder da chuva. Então, como se não bastasse shopping cheio por causa do Natal, agora ainda tinha pessoas se protegendo por causa da chuva. E eu lembro que eu entrei no shopping, eu fiquei muito tempo ali procurando vaga para estacionar. E quando eu encontrei uma vaga para estacionar, eu consegui estacionar. Eu olhei na minha carteira e eu vi que eu tinha apenas R$2. E na época, R$2 era o valor mínimo do estacionamento. Então eu pensei, 10 minutinhos eu vou correndo na loja, eu olho o saco de dormir e eu volto para o carro. Só que como eu falei, o shopping estava muito cheio. Eu custei para encontrar aquela loja. Quando eu encontrei a loja, não tinha vendedor para me atender. Quando eu consegui falar com o vendedor falou, olha, aqui na loja acabou o saco de dormir, tenta naquela outra loja. Então eu vou correndo para aquela outra loja, lá também não tinha um saco de dormir, ele me indica outra loja. Quando eu chego na terceira loja, eu consigo olhar o preço do saco de dormir, para eu poder fazer a pesquisa, para eu tentar levantar o valor. E aí quando eu vou para ir embora e eu olho o tempo que eu fiquei, já tinham se passado 1 hora.
E aí naquele momento eu comecei a me questionar, eu fiquei muito preocupado, eu falei, meu Deus, e agora? Eu só tenho R$2, como que eu vou pagar esse estacionamento? E eu comecei a orar desesperado, eu comecei a orar clamando a Deus para que Ele agisse de alguma forma. E eu entrei na fila para pagar o estacionamento, e eu lembro que quando eu estava naquela fila para pagar o estacionamento, eu peguei a minha carteira e eu falei, eu vou orar com muita fé, e esses R$2 que estão aqui dentro vão se transformar numa nota de R$100. Então eu comecei a orar, eu orava, e quando eu terminei aquela oração, eu abri a carteira, e aqueles R$2 ainda eram R$2. Mas eu continuei orando, porque eu sabia que Deus podia fazer alguma coisa. E quando chegou na minha vez de entregar o meu ticket, eu entreguei para a moça pegou o ticket, colocou no sistema, e ela falou, olha moço, eu não sei o tempo que você ficou no estacionamento, mas por causa dessa chuva forte, o nosso sistema saiu do ar, então eu vou te cobrar o valor mínimo de R$2. Quando você não souber como orar, ore como você pode, porque para Deus não existe oração certa e oração errada. Ed René ilustra isso como um pai que pega um filho no colo e o filho fala, papai, eu quero voar. O pai daquela criança não vai falar, olha, seu estúpido, os seres humanos não voam. Pelo contrário, ele vai brincar de voar com aquela criança, porque ele sabe que um dia aquela criança vai crescer, vai aprender que seres humanos não voam, mas ela vai se lembrar que ela pode falar de tudo com seu pai. O que Deus espera de nós é que a gente fale o que tiver para falar com Ele, e Ele vai ouvir e falar o que tiver para falar. Certa vez perguntaram para Madre Teresa o que ela falava quando ela orava, e ela falou, nada. Eu só escuto Deus falar. E quando perguntaram, e o que Deus te fala? Ela respondeu, nada. Ele só me escuta falar. Portanto, a oração é você te falar o que está no seu coração. E Deus vai corrigir falando o que está no coração dele. Quando você não souber como orar, ore como você pode, porque Deus quer que a gente ore, Deus quer que a gente fale com Ele. Deus é o nosso Pai, Ele quer que a gente olhe para Ele como filhos e pergunta, Pai, para onde que eu vou hoje? Pai, o que que eu vou comer hoje? Pai, o que que eu vou fazer hoje? E se Deus nos fala nesse texto que está faltando oração, é porque está. O quanto você tem orado pela nossa cidade, o quanto você tem orado pelo nosso estado, pela nossa nação, o quanto você tem orado pela sua família, pela sua faculdade, o quanto você tem orado pelos nossos representantes na política. Antes de reclamar, antes de apontar defeitos, antes de apontar problemas, levante a sua voz e comece a orar, porque a oração de um justo pode muito em seu efeito. O quanto você tem orado, o quanto você tem clamado a Deus. Portanto, meu segundo desafio para você hoje é que você pare de fazer tudo o que você está fazendo e comece a orar. Antes de se levantar, ore. Antes de sair de casa, ore. No caminho para o trabalho, ore. Ore o tempo todo, fale com Deus, porque Ele quer ser o seu amigo, Ele quer ser o seu pai. E Ele está ali esperando você falar com Ele. John Stott ilustra em seu livro que a oração é como uma mãe que coloca o seu filho recém-nascido para dormir. Ela sabe que no meio da noite aquele filho vai chorar e ela vai ter que acordar, ir lá e amamentar o seu filho. E assim acontece, no meio da noite aquela criança chora, aquela mãe vai, pega aquela criança no colo e põe ele para amamentar. O fato daquela criança ter chorado não surpreendeu aquela mãe, não obrigou aquela mãe a ir até a criança, porque aquela mãe sabia de tudo. Assim Deus é em sua soberania, Ele sabe de tudo o que está para acontecer, Ele tem tudo no seu controle, na palma da sua mão, mas Ele espera a sua oração. Ele espera que você peça para que Ele vá e faça. A sua oração não muda os planos de Deus, nem pega Deus de surpresa, mas Ele espera que você o peça. Será que você tem esperado as coisas acontecerem, ou será que você tem planejado tudo em oração? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Em último, em terceiro lugar, o que Deus nos pede é que a gente se arrependa. A palavra arrependimento usada por Jesus no Novo Testamento, quando Ele fala lá em Marcos, o reino de Deus é chegado, portanto arrependam-se e creiam. A palavra arrependimento usada por Ele no grego vem da junção de duas palavras, meta e nous. Meta de ir além ou de que vai além, e nous de mente,
Ou seja, arrependimento não tem nada a ver com remorso, arrependimento não tem nada a ver com sentimento, mas arrependimento tem a ver com transformação. O que ele está dizendo é: o reino de Deus é chegado, por isso vocês precisam pensar diferente, vocês precisam mudar a percepção de vocês. O reino de Deus chegou, agora vocês precisam viver diferente, vocês precisam viver de uma nova perspectiva. Vocês precisam deixar o pecado para trás e buscar coisas novas. Vocês não podem mais pecar como pecavam antes. Vocês não podem mais viver como viviam antes. O reino de Deus chegou, então agora vocês precisam ter uma nova mentalidade, uma nova percepção sobre a realidade. Talvez você se converteu, talvez você até já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas você permanece vivendo como vivia antes. Você permanece nos mesmos erros, você permanece nos mesmos pecados, você permanece se entregando nas mesmas falhas, e o que Jesus está te pedindo é: viva diferente, assuma uma nova postura, assuma uma nova realidade, uma nova mentalidade. Romanos 12, versículo 2 fala: transformai-vos pela renovação da nossa mente, não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Se arrependa. E o arrependimento está totalmente ligado à humilhação, porque você só vai conseguir se arrepender quando você se humilhar diante de Deus e falar: Deus, eu não quero mais viver como eu vivia antes, agora eu quero viver diferente, e eu preciso do Senhor. E quando você fala assim, você está orando. Então automaticamente, as boas novas, o que Jesus nos convida, está totalmente ligado a esses 3 pontos. Porque quando eu entendo que eu preciso me arrepender, eu me humilho. E quando eu me humilho, eu oro e eu falo com meu Deus. Então, se você quer transformar a nossa nação, se você quer transformar a cidade que você vive, se você quer transformar a sua família, meu amigo, o que você precisa fazer é se humilhar, reconhecendo que você é pecador, é se arrepender da vida que você estava levando e orar, entregando a sua vida para Deus. O meu convite para você hoje é: independente de onde você esteja, dobre os seus joelhos, se humilhe na presença de Deus, se arrependa e creia, porque esse vírus pode até ter te surpreendido, mas não surpreendeu a Deus. Talvez daqui a pouco vão ter outros problemas, emprego, família, mas nada é novidade para Deus. Então deixe que Ele tome o controle da sua vida, deixe que Ele te guie, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Esse é o caminho, não tem atalhos. Abaixe sua cabeça, vamos orar? Paizinho, nós te entregamos tudo o que nós temos feito, nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos tudo o que somos. Nos perdoe por nossos pecados, porque nós dependemos totalmente da Tua graça para nos perdoar. Nos leve ao arrependimento, a uma nova percepção, nos leve a uma transformação, e que possamos todos os dias ter sede e fome da Tua palavra e de falar o tempo todo com o Senhor em oração, Pai. Essa é a nossa oração, em Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém.